Imagine acordar em um vilarejo medieval, o chão de terra batida frio sob os pés, o cheiro de fumaça impregnando o ar mesmo antes do sol nascer. Não há café esperando por você, nem pão quentinho ou frutas frescas. Se tiver sorte, talvez reste um pedaço endurecido de mingau de aveia, reidratado com água morna. Esse era o café da manhã da maioria esmagadora dos camponeses, e se parece mais com punição do que com começo de dia. Mas a alimentação medieval nunca foi realmente sobre prazer. Ela era, antes de tudo, um reflexo cruel de uma vida marcada por escassez, trabalho incessante e um sistema social que colocava muitos para labutar e poucos para banquetear. A forma como as pessoas comiam, ou deixavam de comer, diz muito mais do que apenas suas dietas, revela o tecido inteiro de sua sociedade. A escassez crônica de comida fazia parte da rotina como o sino da igreja local, e não importava se você era servo, artesão ou cavaleiro. Claro, os nobres comiam melhor, mas até isso tem nuances. Carne era privilégio, sim, mas também um símbolo de status e poder. Ter acesso à carne significava, literalmente, estar mais próximo de Deus, e mais distante do cheiro de feijão azedo e pão embolorado que lotava as mesas dos miseráveis. A igreja, sempre com fome de controle, usava até a comida como ferramenta de disciplina espiritual. Dias de jejum, proibições de carne em certas datas, penitências baseadas em dieta. Tudo isso costurava fé e fome numa trama onde o sagrado e o estômago andavam lado a lado. Comer, nesse mundo, era um ato político, religioso e muitas vezes desesperado. E é só olhando para esse prato raso e quase sempre vazio que conseguimos entender o que realmente movia a engrenagem medieval, o esforço constante para sobreviver. E sobreviver, ali, já era uma forma de resistência. Com o estômago roncando e o dia apenas começando, o camponês medieval saía para o campo antes mesmo de a névoa se dissipar. O que ele comia, ou tentava comer, não era uma escolha. Era o resultado direto do clima, da terra e da vontade de senhores feudais que mal sabiam o nome dos seus servos. O trigo, por exemplo, era precioso demais para o povo. Ele ia direto para os fornos dos castelos, moldado em pães brancos e fofos servidos com vinho e caça. Já os pobres lidavam com o que sobrava, literalmente. Cevada, centeio, aveia. Misturados em pães escuros, densos e cheios de impurezas. Isso quando havia pão. Muitas vezes o que havia era sopa, ou melhor, um líquido morno onde nadavam restos de legumes e raízes. Algo entre caldo e resignação. O prato se chamava potage, e era tão flexível quanto impreciso. Cada família tinha sua versão, dependendo do que ainda não havia apodrecido. Carne. Só se o animal tivesse morrido por acidente ou doença. A caça era proibida para o povo. Quem ousasse roubar um coelho da floresta do senhor feudal podia acabar com a mão decepada, ou pior. Por isso, proteína vinha de fontes alternativas. Ovos, se as galinas cooperassem. Queijos duros, quase pedras. E leguminosas, que além de tudo provocavam gases, um detalhe trágico num mundo sem privacidade nem ventilação. O mais irônico era que, apesar de passarem fome, os camponeses produziam toda a comida da sociedade. Aravam, samivam, collium. Mas no fim, as melhores partes eram desviadas, taxadas, confiscadas. Comer, para eles, era como respirar num ambiente rarefeito, sempre pouco, sempre suado, sempre com medo de faltar no dia seguinte. E mesmo assim, aquela rotina miserável sustentava toda a hierarquia medieval, onde a fome dos muitos sustentava a fartura dos poucos. Enquanto o camponês seguia sua rotina de fome administrada, os monges, escondidos atrás dos muros espessos dos mosteiros, viviam uma relação bem diferente com a comida. Em teoria, eles também praticavam o jejum e a abstinência, em nome da fé e da disciplina espiritual. Na prática, boa parte deles estava mais próxima de um buffet infinito do que de uma penitência austera. Mosteiros eram centros de produção agrícola, acumulavam terras, coletavam impostos em forma de grãos, queijos e vinho, e possuíam cozinhas bem equipadas, estocadas com o melhor que o campo podia oferecer. A regra de São Bento, que pregava frugalidade e equilíbrio, era interpretada com flexibilidade quase criativa. Sim, carne vermelha era proibida. Mas a solução era simples. Abatiam aves, enchiam caldos de gordura e inventaram peixes que ninguém nunca viu, só para driblar as restrições. Havia até a carne de sexta-feira, castores, porque, segundo a lógica eclesiástica absurda da época, viviam na água, logo, eram quase peixe. Claro. A ironia maior, esses monges,
Tão distantes da realidade dos miseráveis que cultivavam seus campos, escreviam tratados sobre modéstia, humildade e os perigos da gula. Enquanto isso, seus porões armazenavam barris de vinho, queijos envelhecidos e grãos selecionados, o suficiente para alimentar uma vila inteira durante um inverno. A alimentação monástica mostrava, de forma quase cínica, o abismo entre discurso e prática. Ali, entre orações e refeições silenciosas, construía-se um tipo muito específico de poder, o da fé encarnada em estômagos bem alimentados. E enquanto isso, do lado de fora dos muros, os mesmos camponeses que ofereciam esmolas aos monges passavam os dias comendo nabos duros, cascas reaproveitadas e pão de semanas atrás. É nesse contraste que a Idade Média revela sua essência, não uma era de escuridão total, mas um tempo onde luz e sombra conviviam em cada colher de sopa, em cada mordida, ou na ausência dela. Comer bem era sinal de bênção. Passar fome. À medida que avançamos para dentro dos castelos e salões da elite feudal, a mesa muda completamente de aparência e de função. Comer ali não era apenas sobre nutrir o corpo, mas sim sobre ostentar poder, reforçar hierarquias e encenar um teatro de status. Banquetes eram eventos coreografados, onde cada prato servia menos ao estômago e mais ao ego. Gansos recheados, javalis com maçãs na boca, tortas que soltavam pássaros vivos ao serem abertas. Tudo isso era pensado para impressionar, para humilhar os inferiores e encantar os convidados certos. Mas nem tudo era tão saboroso quanto parece. A aparência dos pratos muitas vezes importava mais do que o gosto. E o gosto, aliás, era frequentemente mascarado por uma obsessão com especiarias. Canela, cravo, noz moscada, tudo importado a preços absurdos do Oriente, valendo mais do que ouro em algumas regiões. Por quê? Porque era preciso esconder o sabor de carnes mal conservadas. Sim, até os nobres sofriam com a falta de refrigeração. Mas ao invés de admitir isso, cobriam o problema com camadas e mais camadas de tempero exótico, como quem joga perfume em algo que já passou do ponto. O banquete, portanto, era um palco de excessos, alimentos empilhados até o absurdo, talheres de prata reluzindo sob a luz das tochas, e bardos cantando feitos de coragem enquanto os senhores se empanturravam entre goles de vinho tinto. Tudo isso, claro, observado por servos em silêncio absoluto, prontos para limpar restos, trazer mais carne ou carregar algum bêbado para os aposentos. Comer bem, para os nobres, era também comer sobre os ombros de quem nunca sentaria àquela mesa. E essa dinâmica se repetia como um ciclo perverso. Fartura no topo, miséria na base, e entre os dois, uma muralha invisível feita de sangue, terra e privilégios eternamente renovados a cada jantar. Enquanto os nobres se lambuzavam em jantares que mais pareciam desfiles de vaidade, o povo lidava com um desafio muito mais urgente: preservar o pouco que tinham para não morrer de fome durante os longos meses de escassez. Armazenar comida era quase uma ciência de sobrevivência, praticada sem luxo, sem técnicas avançadas e com um alto risco de falha. O inverno não perdoava ninguém, e bastava um erro na secagem, uma infiltração no grão ou um barril mal vedado para que tudo apodrecesse. Os métodos: salgar, defumar, secar ao sol, conservar em vinagre ou enterrar em potes de barro. Cada técnica era uma tentativa desesperada de fazer o tempo não devorar o que o estômago ainda não tinha consumido. Não havia escolha. Comer tudo de uma vez era morrer depois. Comer muito pouco era definhar antes. A fome era sempre uma presença espreita, rondando como um cão magro atrás da porta. E quando os estoques acabavam, o que se fazia? Buscava-se o que não era considerado comida: cascas, raízes amargas, até grama em casos extremos. Há registros de pessoas fervendo couro de sapatos ou tentando assar serragem misturada com farinha. Isso não é exagero. É desespero. E ele era bem real. Agora, curiosamente, mesmo diante dessa realidade crua, havia uma insistência quase teimosa em manter certos rituais à mesa. Mesmo quando o prato era triste, ele era servido com a formalidade de quem ainda tentava parecer humano diante da miséria. Usavam a mesma tigela de barro todos os dias, sentavam-se no mesmo lugar, diziam orações antes de comer algo que mal se podia chamar de refeição. Era o último traço de dignidade diante do colapso constante. E isso revela algo poderoso. Na Idade Média, comer não era só um ato de sobrevivência física. Era um esforço diário para preservar a ideia de que a vida, mesmo cruel, ainda tinha alguma estrutura. Mesmo que fosse só um caldo ralo dentro de um prato rachado. Mas nem só de escassez vivia a mesa medieval. Havia momentos, raros, mas intensos,
em que a comida assumia um papel quase sagrado de celebração coletiva. As festas religiosas, por exemplo, eram uma espécie de trégua da miséria cotidiana. Natal, Páscoa, colheitas, santos padroeiros. Nessas datas, a fome era, por algumas horas, convidada a esperar do lado de fora. Camponeses juntavam o pouco que tinham, os senhores abriam parte de seus celeiros por conveniência ou pressão moral, e até os mosteiros ofereciam pães, queijos e vinho aos mais necessitados. A mesa, nesses dias, deixava de ser apenas um campo de batalha por migalhas e virava uma arena de comunhão, mesmo que breve, mesmo que desigual. Era quando os fornos eram acesos com mais força, os caldeirões borbulhavam por mais tempo, e o cheiro de carne, verdadeira carne, escapava pelas vilas como uma promessa temporária de que a vida podia ter sabor. Nessas ocasiões, surgiam pratos especiais, tortas recheadas, mingaus doces, pães trançados com ervas, sopas grossas com legumes frescos. Nada refinado, claro. Mas ainda assim, deliciosamente diferente do feijão fermentado e da aveia azeda do resto do ano. O ato de comer virava ritual, não só de fé, mas de pertencimento. Sentar-se em círculo com vizinhos, dividir pedaços, brindar com hidromel improvisado. Tudo isso reforçava os laços que sustentavam a comunidade em tempos de crise. E veja bem, esses momentos não apagavam a fome estrutural, mas criavam uma pausa, quase um respiro poético, no meio do sufoco. Comer em festa, ainda que pouco, era lembrar que se estava vivo, que havia outros à volta, e que nem toda refeição precisava ser um lembrete da escassez. Era ali, entre um gole e outro, entre um pão e um riso, que o povo medieval encontrava uma centelha de humanidade no meio da dura engrenagem do mundo feudal. E se as festas ofereciam esse raro alívio coletivo, o jejum, curioso o suficiente, também era um momento de organização social, mas com um toque de culpa religiosa bem temperada. A igreja, que regulava absolutamente tudo na vida medieval, também ditava quando, o que e como se podia comer. Havia dezenas de dias de jejum espalhados pelo calendário, com destaque para a Quaresma, quando carnes eram proibidas por semanas. O curioso é que, mais do que uma prática espiritual, o jejum virou uma espécie de regulador de consumo. Reduzia a demanda por carne, que já era escassa, e ajudava, indiretamente, a manter os estoques por mais tempo. Mas claro, como tudo na Idade Média, essa regra valia mais para uns do que para outros. Enquanto o camponês jejuava por obrigação e miséria, o nobre jejuava com adaptações criativas. Não se podia comer carne. Tudo bem. Substituía-se por peixe fresco, quando havia acesso, ou por iguarias como enguias, ouriços do mar e até golfinhos, classificados tecnicamente como peixe por conveniência teológica. Havia inclusive uma obsessão por criar receitas sofisticadas para esses períodos de restrição. Bolinhos de peixe com amêndoas, tortas recheadas com especiarias, sopas cremosas com ovos de carpa. Porque, afinal, jejuar não precisava significar sofrer. Bastava reinterpretar a penitência de um jeito mais confortável. Já para o povo, não havia interpretação possível. Jejum era comer menos do que já se comia, o que, sinceramente, beirava o sadismo. Ainda assim, aceitar essa imposição fazia parte do teatro da salvação. Comer pouco era um sacrifício válido, se ajudasse a evitar o inferno. E o inferno, naquele contexto, parecia sempre mais perto que o céu. A comida, nesse cenário, não era só uma necessidade física, era um símbolo moral, uma moeda de redenção, um lembrete de que até a fome podia ser transformada em virtude, se fosse vivida com a dose certa de obediência. Enquanto a igreja ditava o que entrava, ou não, na boca dos fiéis, o restante da Europa começava, lentamente, a descobrir que comida também era estratégia militar. Sim, alimentar um exército não era tarefa simples, ainda mais numa época onde conservar carne era quase um milagre e transportar grãos significava contar com sorte, clima e estradas que mais pareciam trilhas de cabra. Por isso, a guerra medieval não era feita só de espadas e armaduras brilhantes, mas também de pães duros, barris de cerveja e vacas que andavam junto com os soldados. Literalmente. Muitas campanhas só eram viáveis se houvesse saques ao longo do caminho, o que transformava a fome em arma de ataque. Invadir vilas, queimar campos, roubar estoques, tudo isso era parte do plano. Um exército que não comia era um exército que não lutava. E isso valia tanto para o inimigo quanto para os próprios homens. Reis e senhores sabiam disso, e por isso mantinham padeiros móveis, cervejeiros improvisados e até tabelas rudimentares de ração. Um cavaleiro com estômago vazio era só um peso caro sobre um cavalo faminto.
E o resultado? Guerras travadas menos por honra e mais por estômagos. Cidades sitiadas morriam não pelas espadas, mas pela falta de farinha. Castelos se rendiam quando o último saco de cevada desaparecia. A fome, mais do que o ferro, decidia destinos. E o povo, claro, estava sempre no meio, produzindo comida para os que marchavam, tendo sua própria alimentação roubada, ou morrendo de inanição enquanto nobres discutiam linhagens. A verdade desconfortável é que, na Idade Média, a fronteira entre guerra e fome era fina como a crosta de um pão mal assado. Comer, nesses contextos, era resistir. Não comer, era ceder. E muitas vezes, o que definia o vencedor de uma batalha não era a estratégia genial de um general, mas o simples fato de quem conseguiu mastigar algo naquela manhã. Mesmo fora dos campos de batalha, a comida ainda era uma ferramenta de poder, e talvez em nenhum lugar isso fosse mais evidente do que dentro dos mosteiros. Os monges, supostamente devotos à humildade e ao jejum, na prática viviam um paradoxo gastronômico bem conveniente. Com terras próprias, sistemas agrícolas organizados e certa imunidade às piores crises externas, muitos mosteiros conseguiam manter um nível de alimentação bem acima da média popular. Claro, oficialmente seguiam os votos de modéstia, mas o que isso significava variava bastante. Jejuar 3 vezes por semana? Sim, mas com direito a peixe fresco, pão assado no forno do próprio claustro, queijos maturados com técnica, e até cerveja artesanal, tudo feito ali mesmo, entre orações e cânticos latinos. Era como se a penitência tivesse virado uma receita gourmet. E a justificativa? Bem, a comida não era por prazer, mas para manter o corpo forte o suficiente para servir a Deus. Um argumento bastante elástico, especialmente quando incluía tortas de ervas e vinhos doces no menu. Além disso, os monges não só se alimentavam melhor como também escreviam sobre isso. Eram eles que copiavam os livros de receitas, registravam colheitas, estudavam as ervas e inventavam maneiras de preservar alimentos com mais eficiência. Em outras palavras, foram eles que, enquanto o povo mal sobrevivia, começaram a organizar o conhecimento alimentar do Ocidente. Mas não se engane, não era caridade. Era poder. Quem controlava o pão, controlava o povo. E os monges, com seu latim impecável e suas hortas muradas, sabiam disso melhor do que ninguém. A alimentação nos mosteiros era um reflexo direto de uma estrutura onde fé, conhecimento e barriga cheia caminhavam de mãos dadas, longe da lama, longe das pragas, e perigosamente perto do topo da pirâmide social. Só que nem todo mundo tinha mosteiro, celeiro ou forno próprio. A grande maioria da população medieval vivia em casas simples, com chão de terra batida e uma cozinha que, na prática, era só uma fogueira no meio do cômodo. E ali acontecia o milagre diário da começão. Sem geladeira, sem gás, sem utensílios sofisticados, só lenha, caldeirão e muita paciência. A base da alimentação era o mingau, de cevada, de aveia, de centeio, grosso ou ralo, dependendo do dia, da estação e da sorte. Em torno disso, orbitavam pedaços ocasionais de legumes, raízes, um ovo perdido, talvez um pedaço de gordura de porco para dar gosto. A proteína animal era tão rara que, quando aparecia, era um evento quase religioso. Um pedaço de toucinho podia durar semanas, esfregado nas panelas só para deixar cheiro. E o pão? O pão! Era o centro da mesa, duro, escuro, fermentado naturalmente, e muitas vezes misturado com o que estivesse disponível. Farelo, fava, até terra, em épocas mais cruéis. Comer pão branco era um privilégio tão distante quanto possuir um cavalo. E preparar esse pão exigia mais que ingredientes, exigia tempo, lenha, forno coletivo e autorização do senhor feudal. Sim, até isso dependia da boa vontade de quem mandava. A alimentação, no fundo, não era só uma questão de comida. Era uma equação política, climática, religiosa e social. Comer era se submeter. Era aceitar seu lugar no mundo e se virar com o que lhe era permitido. Era o oposto da abundância. Era o mínimo necessário para não cair no chão, e, ainda assim, feito com uma dignidade silenciosa, que se recusava a desaparecer mesmo diante da miséria. Porque no fim do dia, enquanto o fogo ardia abaixo e a panela borbulhava com o pouco que havia, o povo medieval fazia o que sabia fazer de melhor: sobreviver em silêncio, uma colher de cada vez. E depois de mergulhar por tantas panelas vazias, jejuns obrigatórios, mingaus tristes e banquetes que só aconteciam bem longe do povo, talvez agora dê para entender por que comer, na Idade Média, era muito mais do que uma questão de gosto.
Era sobrevivência, era poder, era punição. E às vezes, só às vezes, era festa. Se você chegou até aqui com o estômago intacto, parabéns. Sua resistência é quase medieval. Agora, se quiser retribuir essa verdadeira jornada alimentar sem precisar doar pão nem jejuar por 40 dias, basta fazer algo bem mais simples: deixar um like e se inscrever no canal. Ajuda mais do que sopa quente no inverno. E ativa o sino também, vai que o próximo vídeo vem com vinho e caça assada. Até lá, coma bem, pense mais ainda, e nunca subestime o que tem no prato.